Ao longo dos séculos, a expressão povo escolhido gerou mal-entendidos, tensões e interpretações equivocadas. Mas essa expressão, quando vista pela lente moderna, é profundamente enganosa. Nas Escrituras, Israel não é escolhido por favoritismo, por privilégio étnico ou por superioridade espiritual. A eleição bíblica não é recompensa, não é um título, é uma missão, um dever, um serviço em favor do mundo. O que muitos imaginam como privilégio é, no pensamento bíblico, responsabilidade. Israel não foi colocado acima das nações, mas a serviço delas. É fundamental distinguir. Eleição, no pensamento moderno, soa como privilégio. Chamado, na visão bíblica, significa missão. Essa diferença é a chave desta investigação apresentada por Chochmah. E para compreender esse chamado, é preciso começar por uma pergunta essencial. Por que Deus escolhe um povo? Capítulo 1. Por que Deus escolhe um povo? Desde as primeiras páginas do Primeiro Testamento surge um padrão. Deus age através de canais humanos. Assim como escolhe profetas, reis e apóstolos, ele escolhe também um povo para carregar uma mensagem destinada ao mundo inteiro. Um hebraísmos menciona o termo Brit, que significa aliança, um vínculo voluntário entre Deus e a humanidade. Israel torna-se um instrumento dessa aliança, não para superioridade, mas para serviço. A escolha de Israel nunca foi exclusivista. Não é um muro, mas um canal. Não é o destino final, mas o início. Está escrito: todas as famílias da terra serão abençoadas em você. O plano divino é universal. E isso nos leva à próxima questão fundamental. Entre todas as nações, por que Abraão? Por que não outro povo? Capítulo 2. Por que Abraão? Por que não outro povo? Quando Deus chama Abraão, Israel ainda não existe. Abraão não é judeu, é um homem da Mesopotâmia, formado pelas culturas de Ur e Harã. A escolha não é racial, nem geográfica, nem política. Deus não procura origem, ele procura um coração que escuta. Um hebraísmos menciona o termo chamá, que significa ouvir e também obedecer. Assim era Abraão, disponível, ensinável, fiel ao que recebia. Não era o mais forte nem o mais importante. Era apenas aquele que respondeu. Está escrito: sai da tua terra e eu te abençoarei. Abraão deixa tudo. Deus não escolhe os melhores, escolhe os disponíveis. E dessa resposta nasce uma linhagem com uma missão. Essa missão aparece no próximo capítulo, a missão confiada a Israel.
Capítulo 3. A missão confiada a Israel. A escolha de Israel nunca foi privilégio, foi responsabilidade. Num mundo cheio de ídolos, Israel recebeu a tarefa de preservar o conhecimento do Deus único. No hebraísmo usa Torá, instrução, a orientação divina confiada ao povo. Isso incluía transmitir a lei, guardar as Escrituras e anunciar o Messias. Israel também foi chamado para ser um povo sacerdote para as nações. Está escrito: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Êxodo 19, 6. Um sacerdote não é superior. Ele serve. Ele transmite. Ele carrega um peso espiritual pelos outros. Israel carregou a linhagem do Messias. Sem Israel, não haveria Bíblia, nem profetas, nem promessa messiânica cumprida. Assim, a missão de Israel não foi uma coroa, foi um encargo sagrado. Essa visão nos conduz ao próximo capítulo, a natureza da escolha de Israel. Capítulo 4. A escolha de Israel. Não privilégio, mas responsabilidade. Quando as Escrituras falam da escolha de Israel, nunca descrevem um privilégio. Está escrito: não porque vocês eram mais numerosos o Senhor os escolheu. Deuteronômio 7:7. A escolha não se baseia em mérito ou grandeza. Outro texto aprofunda essa realidade. Está escrito: apenas a vocês conheci, por isso os castigarei. Amós 3:2. Ser escolhido significa responsabilidade maior, não menor. Deus exige mais de Israel, não menos. Ser escolhido não é ser elevado, é carregar um peso. Isso nos conduz a uma distinção essencial. O Israel bíblico não é o mesmo que o Israel político moderno. Capítulo 5. Israel bíblico não é Israel político moderno. Para compreender a lógica bíblica, é necessário separar duas realidades frequentemente confundidas. O Israel bíblico não é o mesmo que o Estado moderno de Israel. O Israel bíblico é uma realidade espiritual e histórica. Tribos, fé, lei, profetas, promessa do Messias. Um povo portador da revelação. O Israel moderno é um país geopolítico fundado em 1948, fruto de decisões humanas. Um Estado com crentes e não crentes, religiosos e seculares, como qualquer outro país. Nunca devemos confundir os dois. Rejeitar um governo moderno não é ódio ao povo bíblico. E a Bíblia não santifica decisões de estados contemporâneos. Isso nos conduz a uma pergunta mais profunda. Por que o antissemitismo atravessa tantos séculos?
Capítulo 6. Por que tanto antissemitismo? Para entender a persistência do antissemitismo, é preciso sair da política e olhar espiritualmente. Israel carrega a revelação, as escrituras e a linhagem do Messias, uma vocação que incomoda. O primeiro fator é espiritual. Um povo que guarda a revelação torna-se alvo. Para destruir a árvore, ataca-se a raiz. Assim, a hostilidade contra Israel não é apenas histórica, é espiritual. O segundo fator é a inveja espiritual. Paulo descreve a tensão que a existência de Israel provoca entre as nações. O terceiro fator são os equívocos modernos. Conflitos políticos despertam fortes emoções, mas muitos confundem o povo bíblico com decisões do Estado moderno. Essa mistura gera indignação, e a indignação gera ódio. Este vídeo busca trazer clareza e pacificação. E isso nos leva à pergunta final: o que significa ser escolhido para nós hoje? Capítulo 7. O que significa ser escolhido para nós hoje? A palavra escolhido já não pertence a um único povo. Desde a vinda do Messias, o chamado se estende a toda a humanidade. Está escrito: porque Deus amou o mundo. João 3,16. Paulo fala das nações enxertadas na oliveira de Israel. As raízes permanecem, o tronco permanece, mas os ramos se ampliam para aqueles que respondem ao chamado, sem substituir a raiz. Está escrito: vocês são uma nação santa. 1 Pedro 2,9. Hoje, o povo de Deus não é uma etnia nem uma cultura. É uma família espiritual formada por aqueles que caminham com Ele, os que buscam, os que creem. Conclusão. Ao final desta investigação, uma verdade se impõe. Israel não foi escolhido para ser superior, mas para servir. Essa escolha tornou possíveis a Bíblia, os profetas, o Messias. Deus ama todas as nações, e cada pessoa pode responder ao seu chamado. E é preciso dizer com clareza: odiar Israel é odiar as raízes da nossa própria fé. Mas uma pergunta permanece, profunda, universal, inquietante. Se Deus existe, por que Ele não se mostra? É essa pergunta que exploraremos no próximo vídeo. Assim se encerra esta reflexão, apresentada por Chokhmah. Des pas interrompus, des voix coupées au milieu d'une phrase. Ils n'avaient pas d'épée dans les mains, pas de haine dans le regard. Leur seul tort fut d'être là, au mauvais instant, dans un monde blessé.
Le sang des innocents n'est jamais silencieux, même quand personne n'ose parler.